Vamos mergulhar na biologia da crença, uma ideia, olha, revolucionária do Bruce Lipton. Nessa nossa análise, a gente vai descobrir a conexão poderosa que existe entre aquilo em que acreditamos e o que de fato acontece dentro das nossas células. E para começar, vamos direto a uma pergunta que desafia, basicamente, tudo o que se aprende sobre genética. Será mesmo que o nosso destino biológico já vem selado no DNA desde o nascimento? Então, a resposta, segundo essa nova fronteira da ciência, é um não bem grande. A tese central que vamos explorar hoje é que são as nossas crenças, e não apenas o DNA, que funcionam como verdadeiro centro de comando da nossa biologia. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Para a gente entender essa nova perspectiva, primeiro a gente precisa quebrar um mito bem antigo, a ideia do determinismo genético. Vamos colocar as duas visões lado a lado. De um lado, o determinismo genético, que diz que os genes são um projeto fixo e imutável. Nessa visão, a pessoa seria uma vítima da heredariedade com um destino já pré-programado. Mas aí, do outro lado, vem a epigenética e mostra que os genes são, na verdade, potenciais. E aqui a gente passa a ser coautor da nossa biologia, porque é o ambiente que vai ativar ou desativar esses genes. E o que é epigenética, então? De um jeito bem simples, é a ciência que estuda como o ambiente, e isso inclui o nosso estado psicológico, sabe? Nossos pensamentos, emoções, pode simplesmente ligar ou desligar certos genes sem alterar o DNA em si. Isso nos leva a uma questão fascinante. Qual é o mecanismo por trás disso? Como é que um pensamento, uma crença, consegue se comunicar com as nossas células? Olha que interessante. De acordo com o Lipton, o verdadeiro cérebro da célula não é o núcleo, onde está o DNA, mas sim a membrana que a envolve. Ela funciona como um sistema inteligente que recebe, interpreta e responde aos sinais que vêm de fora. E aqui a gente vê o processo todo. O cérebro interpreta o que está acontecendo, ele transforma essa interpretação em sinais químicos, hormônios, neurotransmissores, e esses sinais viajam pelo corpo, basicamente dizendo para as células como elas devem se comportar. A nossa bioquímica interna é um reflexo direto do nosso estado mental. E se liga nesse número que é impressionante. Até 95% do nosso comportamento e das nossas respostas biológicas não vem da mente consciente. Vem de crenças e memórias emocionais que estão guardadas lá no nosso subconsciente. Agora a gente chega na ideia talvez mais transformadora de todas. Não é o mundo lá fora em si, mas a nossa interpretação desse mundo que, de fato, molda a nossa realidade biológica. Essa citação é a chave de tudo. Ela quer dizer que o corpo não reage ao evento em si, mas à história que a mente conta sobre aquele evento. É o significado que a gente atribui a uma situação que realmente importa. Pensa só nesse exemplo. Se a mente percebe uma situação como estressante, mesmo que ela não seja real, o corpo vai disparar hormônios de estresse como se estivesse em perigo de verdade. Agora, se a mente interpreta um desafio como uma oportunidade, a resposta biológica é completamente diferente. O corpo acaba sofrendo ou se beneficiando das consequências de uma metáfora mental. Essa é, talvez, a melhor analogia para a gente entender o conceito todo. A gente tem o hardware genético, mas são as nossas crenças, o software, que rodam os programas e decidem como esse hardware vai funcionar no dia a dia. Vamos, então, mapear esse processo completo. Tudo começa com a percepção, que forma uma crença. Essa crença gera um sinal bioquímico, que, por sua vez, vai lá e instrui os genes sobre como eles devem se expressar. É uma cadeia de comando muito clara, da mente para a matéria. Ok, uma vez que a gente entende o mecanismo, a pergunta que fica é: como podemos usar esse conhecimento de forma prática? Como é possível se tornar autor da própria saúde? O nosso corpo opera basicamente em dois modos. No estado de proteção, que é movido pelo medo, o corpo entra em modo de sobrevivência. Libera hormônios de estresse, inibe funções como a imunidade, tudo para lidar com uma ameaça que foi percebida. Em contraste, no estado de crescimento, movido pelo amor e pela segurança, a biologia muda completamente, promovendo a criatividade, liberando hormônios de crescimento e focando na regeneração e na cura. Então, como é que a gente pode reescrever essas crenças? Bem, existem ferramentas para isso. Técnicas como a introspecção guiada, mindfulness ou até mesmo a hipnose podem ajudar a acessar e reprogramar aquelas respostas subconscientes que já não nos servem mais. E aqui tem uma escolha crucial que fazemos todos os dias: onde colocamos a nossa atenção.
Focar nos problemas só reforça os padrões neurais de estresse. Já focar naquilo que dá sentido e propósito à vida, por outro lado, cria novas vias neurais de crescimento e bem-estar. É uma escolha biológica. O caminho para a mudança, então, segue essa lógica bem direta. Ao mudar a percepção sobre o mundo, a gente reescreve nossas crenças e, como resultado, a nossa biologia responde a essa nova programação mental. E para fechar, essa frase resume perfeitamente a mensagem central. Nosso estado físico é um reflexo direto do nosso estado mental, e a nossa mente opera com base nas crenças que mantemos, sejam elas conscientes ou não. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se a percepção é, de fato, treinável, a pergunta muda. Não é mais somos vítimas da nossa biologia, e sim, o que vamos escolher ensinar ao nosso corpo a partir de hoje?